Eram 4h50 da madrugada em São Paulo, uma hora em que a metrópole colossal parecia reter a respiração. O arranha-céu do Grupo Andrade, um gigante de vidro e aço na Avenida Paulista, ainda dormia sob o véu escuro do céu. Foi nesse silêncio que uma figura solitária entrou discretamente pela porta de serviço dos funcionários. "Vamos lá, Lúcia." Mais um dia, sussurrou Lúcia Alves para si mesma, dando leves tapinhas no rosto para despertar. Aos 27 anos, sua rotina era um ciclo implacável. Da madrugada até a tarde, limpava os andares do Grupo Andrade. À noite, até às 10, fritava pastéis e coxinhas numa lanchonete de bairro para fechar o caixa. Mal dava tempo de piscar e a madrugada a chamava de volta. As pálpebras pesavam como chumbo, mas ela precisava lutar contra o sono. Na pequena copa dos funcionários, Lúcia pegou um copinho de plástico da máquina e o encheu com o café preto e forte que era o combustível da cidade. Bebeu de um só gole, sentindo o líquido quente queimar a garganta e finalmente abrir seus olhos. No vestiário, enquanto trocava de roupa, seus dedos estavam cobertos por vários curativos. Eram pequenas queimaduras e cortes da noite anterior na lanchonete. O uniforme de limpeza, embora antigo, estava impecavelmente passado. Ao se olhar no espelho, viu um rosto marcado pelo cansaço, mas forçou um sorriso. Preciso sorrir. Hoje é dia de pagar o tratamento da vovó. Lúcia ergueu os cantos da boca, praticando. Órfã desde a adolescência, ela cuidava sozinha da avó, Helena, que sofria de Alzheimer. Aqueles 2 empregos eram sua tábua de salvação. Ao pegar seu carrinho de limpeza para começar o trabalho no saguão, viu seu Jorge, o segurança, cochilando em sua cadeira na recepção. Ele era um homem perto dos 70 anos, com a cabeça pendendo para o peito, vencido pelo cansaço da madrugada. Lúcia diminuiu o passo, tentando não fazer barulho, mas parou. Mexendo no bolso, tirou uma caixinha de suco de caju que ganhará na promoção Compre 1, Leve 2 na padaria a caminho do trabalho. Silenciosamente, ela colocou o suco sobre o balcão da recepção e deixou um bilhetinho. Seu Jorge, sei que a madrugada é fria e longa. Beba algo para aquecer o coração e ter força. Com carinho, Lúcia. No elevador que subia para o último andar para a sala da presidência, Lúcia repassava mentalmente a ordem da limpeza. A sala do presidente era sempre a primeira. Precisava terminar tudo antes que os diretores chegassem. Com licença à limpeza. Ela bateu levemente e anunciou sua entrada por puro hábito, esperando encontrar a sala vazia. Mas, para sua surpresa, ao abrir a porta, viu alguém dormindo num dos sofás de couro. Aproximando-se, reconheceu o homem. Era Arthur Andrade, o presidente milionário do grupo. Famoso por sua dedicação obsessiva ao trabalho, o senhor. Arthur, já com mais de 70 anos, devia ter trabalhado até tarde e adormecido ali mesmo. Em seu colo repousava uma pilha de documentos. Sobre a mesa de centro havia um sanduíche mordido, uma xícara de café frio e uma impressionante quantidade de caixas de remédios. O olhar de Lúcia desceu para o chão. Uma manta de lã cinza com estampa xadrez estava caída e amassada, provavelmente chutada por ele durante o sono. Apesar de ser a sala do homem mais poderoso do país, o ar-condicionado estava desligado e uma corrente de ar frio entrava pela fresta da janela, tornando o ambiente gelado. Nossa, que frio! Ele vai pegar um resfriado assim, murmurou Lúcia, esfregando os próprios braços. O ambiente tinha um ar de solidão que não combinava com a imagem de um magnata. Ela estava prestes a ligar o aspirador de pó, mas parou. O barulho certamente o acordaria. Em vez disso, pegou uma vassoura e um pano, começando a limpar silenciosamente. Enquanto limpava o chão, a manta caída não saía de sua cabeça. Hesitou por um instante, depois a pegou, sacudiu a poeira e com cuidado desdobrou-a sobre o corpo do presidente, cobrindo-o meticulosamente dos ombros aos pés. Em seguida, recolheu a xícara de café frio da mesa. De sua própria garrafa térmica, serviu um pouco de chá de camomila na tampa, que também usava como xícara. O vapor subiu, perfumando o ar. Era o chá que sua avó adorava, e Lúcia sempre carregava um pouco consigo. Encontrou um bloco de notas e escreveu com sua caligrafia um pouco irregular, mas cheia de sinceridade.
Presidente, o ar da madrugada é muito frio. Café gelado faz mal para o estômago. Beba este chá quentinho para lhe dar forças. A faxineira. Ao fechar a porta silenciosamente atrás de si, as pálpebras de Arthur Andrade tremeram sutilmente. Na verdade, ele não estava dormindo. Estava apenas de olhos fechados, exausto demais para se mover. Lentamente, ele se sentou. O calor da manta em seu corpo era uma sensação estranha e reconfortante. Há quanto tempo alguém não cuidava dele daquela forma? Desde que sua esposa falecera, até seus próprios filhos só o procuravam por dinheiro. Aquele pequeno gesto de uma faxineira anônima tocou seu coração. Uma nova funcionária? Pensou. Com as mãos trêmulas, Arthur pegou a tampa com o chá e bebeu um gole. O líquido quente desceu pela sua garganta, e ele sentiu como se o gelo que envolvia seu coração começasse a derreter. Enquanto isso, no corredor, Lúcia empurrava seu carrinho para a próxima área. O trabalho do dia mal havia começado, mas um pequeno sorriso brotou em seus lábios. A simples sensação de ter ajudado alguém aquecia sua alma. Ela seguiu em frente, o som de suas passadas ecoando suavemente no corredor ainda escuro. Parecia o início de mais um dia comum. Mas ninguém, muito menos ela, poderia imaginar que aquele pequeno gesto de bondade estava prestes a mudar sua vida e a vida do Senhor. Arthur, para sempre. Lúcia empurrou o carrinho de limpeza em direção à sala do diretor executivo. O corredor continuava silencioso, e a escuridão da madrugada ainda dominava a paisagem lá fora. Com licença à limpeza. A sala do diretor era drasticamente diferente da do presidente. Ricardo Mendes era o único sobrinho do senhor Arthur Andrade. Sua mesa era um reflexo de sua personalidade, fria e obsessivamente organizada. Nenhum papel estava fora do lugar, cada caneta em seu devido suporte. Lúcia começou a limpar a mesa com cuidado, garantindo que não deixaria um único grão de poeira para trás. No meio daquela atmosfera gélida, um único objeto irradiava calor, um porta-retrato sobre a mesa. Nossa, que linda! Lúcia sussurrou, admirada. A foto mostrava uma jovem de uns 20 anos com um sorriso radiante. Era, sem dúvida, a filha do diretor. Lúcia ouvirá dizer que ela estava estudando no exterior. O rosto dela era uma bela mistura dos traços do pai. Ele deve sentir muita saudade da filha. Com delicadeza, Lúcia levantou o porta-retrato para limpar o vidro. Removeu cada marca de dedo e o colocou de volta no lugar, tratando o objeto com o respeito que se dá a algo precioso para alguém. Seus olhos, então, pousaram no grande calendário de parede. Havia algo estranho nele. Dos 365 dias do ano, apenas 2 datas estavam circuladas com caneta vermelha. Uma era 23 de outubro, com a pequena anotação aniversário. Parecia ser o aniversário do próprio diretor. A outra, 12 de novembro, estava circulada várias vezes, com uma estrela desenhada ao lado. Abaixo, a anotação dizia: aniversário da minha princesa. Até o diretor Durão é um pai coruja, Lúcia murmurou. Ricardo Mendes tinha fama de ser implacável com os funcionários, mas seu amor pela filha parecia ser imenso. Ao terminar a limpeza e voltar para o corredor, Lúcia estava prestes a seguir para a próxima sala quando parou. Uma sombra se movia atrás da porta corta-fogo da escada de emergência. Quem estaria ali àquela hora da madrugada? Era estranho. Instintivamente, ela se escondeu atrás de uma pilastra, prendendo a respiração. Uma voz baixa e abafada escapou pela fresta da porta. Era Ricardo. Fale baixo. E se alguém ouvir? A voz de Ricardo estava mais grave e ríspida do que o normal, quase como o rosnado de um animal. O coração de Lúcia disparou. Ela sentiu que algo muito sério estava acontecendo. Sim, é hoje. Só preciso da assinatura dele e tudo acaba. Eu já tapei os olhos e os ouvidos do velho. Lúcia levou a mão à boca para abafar um grito. O velho só podia ser o presidente, Arthur Andrade. Que assinatura era aquela? É sobre a venda da empresa. Os documentos estão prontos, só preciso da assinatura hoje. Acha que aquele velho vai entender alguma coisa?
É só fingir que ele está com demência, e pronto. Os olhos de Lúcia se arregalaram. Venda da empresa? E enganando o presidente? Isso era traição. Assim que o dinheiro da venda cair, transfira para minha conta imediatamente. Se a mensalidade da faculdade da minha filha atrasar, considerem-se homens mortos. A voz de Ricardo estava carregada de veneno. Ele parecia disposto a tudo por sua filha. Esta é nossa última conversa. Depois de hoje não me contatem mais. Assim que o negócio for fechado, eu vou sumir do país. Ricardo encerrou a chamada e respirou fundo de forma pesada. De repente, ele ergueu o celular. Com toda a força, bateu o aparelho na quina de um degrau. Continuou a golpear o telefone até a tela se estilhaçar completamente e o aparelho se apagar. Nenhum vestígio pode ser deixado. Ricardo pegou o celular destruído e voltou para o corredor. Abriu a tampa de uma lixeira e enfiou o aparelho no fundo, sob copos de café e guardanapos usados. Ajustando o colarinho, ele se afastou rapidamente. Vendo sua silhueta desaparecer, Lúcia quase desabou, as pernas bombas. Apoiou-se na parede para não cair. O que foi que eu ouvi? Vender a empresa? Enganar o presidente? Seu coração batia descontroladamente. Era um segredo perigoso. Mas o que ela poderia fazer? A quem poderia contar? Ninguém acreditaria nela. Quem daria ouvidos a uma simples faxineira? Após hesitar por um longo momento, Lúcia se aproximou da lixeira. Levantou a tampa e viu o celular quebrado, enfiado entre os copos sujos. É perigoso deixar isso aqui. E se a bateria explodir? Com cuidado, ela retirou o aparelho. A tela estava rachada como uma teia de aranha e as bordas amassadas. Parecia completamente destruído. Lúcia foi para a copa e examinou o celular mais de perto. Pressionou o botão de ligar, mas nada aconteceu. Será que quebrou de vez? Então, uma ideia lhe ocorreu. E se apenas a carcaça estivesse danificada, mas os componentes internos ainda funcionassem? Lúcia vasculhou uma gaveta e encontrou um carregador compatível. Conectou-o ao celular e esperou. Para sua surpresa, algo aconteceu. Uma leve vibração, seguida por uma luz fraca que vazava pelas rachaduras da tela. O aparelho estava ligando. Está vivo! Exclamou Lúcia entre o espanto e o alívio. Mas logo outro problema surgiu. A tela de bloqueio pedia uma senha. Senha? Como vou saber a senha? Lúcia sentiu um desânimo. Mas tinha certeza de que ali dentro estavam as provas do crime de Ricardo. A única prova que poderia salvar a empresa. As palavras de Ricardo ecoaram em sua mente. Sumir do país, tudo acontece hoje. Eu preciso avisar o presidente de alguma forma. Mas se fosse pega com aquele celular, o que aconteceria? E se ele vibrasse ou tocasse? Seria o seu fim. Lúcia olhou ao redor. Seus olhos pousaram nos panos de chão pendurados em seu carrinho de limpeza. É isso. Ela pegou o pano mais sujo e mal cheiroso de todos. Enrolou o celular em várias camadas e o escondeu no fundo do cesto de panos sujos do seu carrinho, cobrindo-o com outros trapos imundos. Era o esconderijo perfeito. Ninguém vai querer mexer no meu cesto de panos sujos. Lúcia soltou um suspiro de alívio. A prova estava segura por enquanto. Mas e agora? Olhou para o relógio. Já passava das 7 da manhã. Logo os funcionários começariam a chegar. Ela precisava continuar a limpeza como se nada tivesse acontecido, mas sua mente estava um caos. O que aconteceria hoje? Que escolha ela deveria fazer? Uma coisa era certa, ela não podia ficar parada. Presidente, eu vou ajudá-lo de alguma forma, prometeu Lúcia em voz baixa, empurrando o carrinho para fora da copa. O dia de uma faxineira comum estava prestes a ser engolido por um redemoinho do destino. Nos momentos que se seguiram, Lúcia continuou seu trabalho, fingindo normalidade. Limpou um escritório, depois outro, varreu o corredor, esvaziou as lixeiras. Seu corpo se movia no piloto automático, mas sua mente não tinha um segundo de paz. A cerimônia de assinatura.
Deve começar por volta das 10. Conforme ela havia escutado, hoje era o dia da cerimônia que decidiria o futuro do Grupo Andrade. O celular escondido em seu carrinho parecia pesar 1 tonelada. Ela precisava encontrar uma oportunidade para falar com o senhor Arthur para lhe contar a verdade, mas como uma faxineira conseguiria uma audiência particular com o presidente? No fim do corredor, funcionários da equipe de eventos se moviam apressadamente, transportando taças de vinho e garrafas de água em grandes carrinhos. Do auditório principal, vinham os sons de testes de microfone. Faltavam 10 minutos para as 10 da manhã. Lúcia empurrou seu carrinho até perto do auditório. Pela fresta da porta viu os jornalistas se posicionando, os equipamentos de iluminação brilhando e os organizadores correndo de um lado para o outro. Vai começar. Por favor, que apareça uma chance, pensou ela, posicionando-se deliberadamente na área de limpeza próxima ao auditório, na esperança de que surgisse uma oportunidade, por menor que fosse. Suas mãos tremiam, e a flanela que segurava estava úmida de suor. Às 10 horas em ponto, o grande auditório do Grupo Andrade estava imerso em uma atmosfera de tensão sob as luzes brilhantes. Dezenas de jornalistas esperavam com suas câmeras em punho, e representantes de uma empresa de investimentos estrangeira estavam sentados em seus ternos impecáveis. Lúcia conseguiu entrar discretamente e se posicionou ao lado do palco. Senhoras e senhores, daremos início à cerimônia de assinatura da parceria estratégica entre o Grupo Andrade e a Global Investments. A voz do mestre de cerimônias ecoou pelos alto-falantes. No palco, o senhor Arthur estava sentado com uma postura imponente. Atrás dele, de pé, estava Ricardo Mendes. Havia uma excitação mal disfarçada no rosto de Ricardo. Hoje, tudo terminaria. Ao lado do palco, junto a Lúcia, um jovem estagiário de uns 20 anos, chamado Pedro, segurava uma bandeja de prata com uma expressão nervosa. Sobre a bandeja, 2 taças de um vinho tinto caro aguardavam o brinde pós-assinatura, brilhando como rubis. Pode entrar, sinalizou um organizador. Pedro começou a caminhar cuidadosamente em direção ao palco. Enquanto todos os olhos se voltavam para a mesa de assinatura, ele se aproximou, segurando a bandeja com as mãos trêmulas. Foi nesse exato momento que dezenas de flashes de câmeras dispararam de uma só vez. A luz repentina e intensa ofuscou o jovem estagiário, que hesitou por um segundo. Ao dar o passo seguinte, seu pé se enroscou em um grosso cabo de microfone, mal preso ao chão com fita adesiva. Desequilibrado, o corpo de Pedro pendeu para frente, e a bandeja inclinou-se perigosamente. As 2 taças de vinho tinto foram lançadas ao ar, desenhando um arco vermelho antes de se espatifarem. O líquido derramou diretamente sobre a calça cinza do terno e os sapatos do senhor Arthur. A toalha de mesa branca ficou manchada de vermelho, e até o carpete caro foi atingido. O salão mergulhou no caos. Os jornalistas disparavam suas câmeras para capturar a cena dramática, enquanto os investidores estrangeiros cochichavam, chocados. O rosto de Ricardo ficou vermelho de raiva. A cerimônia, que deveria ser perfeita, estava arruinada. O que você está fazendo? Limpe isso agora. Ele estava prestes a gritar, quando o organizador do evento fez um gesto rápido. Do lado do palco, Lúcia já estava a postos. Ela subiu correndo, com uma toalha seca e um balde nas mãos. O estagiário, pálido de pavor, olhava para os cacos de vidro e o vinho derramado, sem saber o que fazer. Desculpe. Gaguejava ele. Lúcia se aproximou do rapaz em pânico e tocou levemente em seu ombro. Com uma voz calma e reconfortante, ela disse: está tudo bem. Acidentes acontecem. Deixa que eu cuido disso. Saia daqui, é perigoso por causa do vidro. A voz serena de Lúcia pareceu trazer o estagiário de volta à realidade. Ele se curvou e recuou para os bastidores. Imediatamente, Lúcia se ajoelhou na frente do senhor Arthur. Com sua licença, presidente. Começou limpando a barra da calça e os sapatos molhados dele. Proteger a dignidade do presidente era prioridade.
Com a toalha seca, ela tentava absorver o máximo de vinho possível, esforçando-se para remover a mancha. O senhor Arthur, inicialmente surpreso, sentiu uma estranha familiaridade ao observar Lúcia trabalhando com tanto esmero a seus pés. Ele a reconheceu. É a moça que me cobriu com a manta e deixou o chá quente esta manhã. Atrás da mesa, Ricardo batia o pé, impaciente. Com os jornalistas olhando, ele não podia gritar. O relógio já marcava 10 minutos de atraso. Mas que droga! Quem é essa mulher? Anda logo com isso e some daqui, resmungou ele entre dentes. Se a assinatura não acontecesse hoje, todo o seu plano iria por água abaixo. Lúcia terminou de limpar os sapatos do senhor. Arthur levantou a cabeça por um instante e seus olhos encontraram os dele. Em meio ao murmúrio da plateia, ela sussurrou, numa voz que apenas os dois podiam ouvir: "Presidente, não assine." De jeito nenhum. As sobrancelhas do senhor Arthur se moveram sutilmente. Uma faxineira de repente lhe dizendo algo assim? Lúcia acrescentou rapidamente: "Eu ouvi o diretor falando ao telefone. Ele disse que hoje era o fim. Que ele fugiria assim que o senhor assinasse." Naquele instante, um arrepio percorreu a espinha do senhor Arthur. Ele se lembrou de como Ricardo vinha pressionando-o para assinar os papéis nos últimos dias, tratando-o como um velho senil e nunca explicando o conteúdo dos documentos direito. Lúcia, como se nada tivesse acontecido, voltou a se abaixar para limpar a mancha de vinho no chão. Então falou em voz alta, mais alta que o normal: "Perdão, presidente. Vou limpar tudo rapidinho." Ela recolheu a bandeja vazia e a toalha suja e desceu rapidamente do palco, agindo com total naturalidade. Ricardo viu Lúcia sussurrar algo para o tio, mas estava longe demais para ouvir. Apenas achou estranho o modo como o senhor Arthur ficou olhando fixamente para as costas dela. "O que o senhor está olhando?" perguntou Ricardo com um sorriso forçado, aproximando-se. "Presidente, o senhor pode trocar de roupa depois. Os jornalistas estão esperando. Por uma questão de tempo, vamos prosseguir com a assinatura." "É apenas uma formalidade, não é mesmo?" Ricardo empurrou os documentos para a frente do senhor Arthur e lhe entregou uma caneta. Seus olhos brilhavam de ansiedade. "Aqui. Basta assinar. É a melhor escolha para a empresa. O capital estrangeiro nos fará crescer ainda mais, senhor." Arthur pegou lentamente a caneta tinteiro. A ponta da caneta se aproximou do papel. Os olhos de Ricardo brilharam. Finalmente, o fim. Mas, no último segundo, o senhor Arthur parou. Ergueu os olhos, agora frios como gelo, e encarou Ricardo. Com a caneta pairando sobre o papel, o salão prendeu a respiração. As câmeras dos jornalistas focaram em sua mão. Um silêncio pesado pairou no ar. Uma gota de suor escorreu pela testa de Ricardo. Por que ele parou? Será que aquela faxineira disse algo? Não, impossível. O que uma faxineira poderia saber? "Presidente", chamou Ricardo cautelosamente. Mas o senhor Arthur não respondeu. Apenas olhava fixamente para os documentos. Clique. O som da tampa da caneta sendo fechada pelo senhor Arthur ecoou alto no auditório silencioso, amplificado pelos microfones. "Presidente, o senhor não vai assinar?" A voz de Ricardo tremeu. Ele tentava manter a compostura, mas a ansiedade era evidente. "O senhor..." Arthur levou uma mão à testa e balançou a cabeça. Sentiu uma tontura repentina. "Não consigo enxergar as letras." "O quê?" "Mas... os jornalistas estão aqui, o representante da outra empresa também." "O que o senhor quer dizer com isso?" Ricardo falou desesperado, mas o senhor Arthur o interrompeu com um gesto firme da mão. "Eu não estou me sentindo bem." "Qual é a pressa?" A voz do senhor Arthur estava carregada de uma fúria contida. Era raro vê-lo irritado daquela forma. Apoiando-se em sua bengala, ele se levantou, cambaleando. Era impossível dizer se era atuação ou real, mas uma coisa era clara:
ele não tinha a menor intenção de assinar. O salão começou a cochichar. O que aconteceu? Ele não vai assinar? Será que a saúde do presidente está debilitada? Os jornalistas, excitados com a reviravolta inesperada, disparavam suas câmeras. Títulos sensacionalistas como "Presidente do Grupo Andrade interrompe cerimônia de assinatura" já se formavam em suas mentes. O representante do fundo de investimentos estrangeiro, um americano chamado Steve, levantou-se com uma expressão de descontentamento. O que está acontecendo aqui? Nós voamos de Nova York para este contrato. Ricardo correu até Steve. Peço desculpas. O presidente não se sentiu bem de repente. Se puderem esperar só um momento. Mas o senhor... Arthur já estava saindo do auditório, amparado por seus seguranças. Sua postura era firme. A mensagem era clara: hoje não haveria assinatura. De um canto do palco, Lúcia observava tudo e soltou um suspiro de alívio. A assinatura fora impedida por hora. Mas ela sabia que aquilo não era o fim. Ricardo não deixaria as coisas assim. Empurrando seu carrinho de limpeza, Lúcia saiu lentamente do auditório. O peso do celular escondido no fundo do carrinho parecia esmagador, mas ela não se arrependia. Tinha feito a coisa certa. Agora, o desafio era proteger aquela prova perigosa. Ricardo, por sua vez, estava atordoado. Seu plano perfeito arruinado por uma taça de vinho. Ou será que foi mesmo pelo vinho? No corredor que levava à sala VIP, Ricardo se curvava repetidamente para Steve e os outros investidores. Sinto muitíssimo. O presidente, por causa da idade, sabe. Sua memória tem falhado. Ele tem sinais de demência. Ricardo enfatizou a palavra demência de propósito, pensando que poderia usá-la a seu favor caso surgissem problemas legais. Eu vou remarcar para amanhã. Eu me responsabilizo por conseguir a assinatura. Os investidores balançaram a cabeça irritados. Senhor Mendes, o senhor sabe como somos ocupados. Esperaremos até amanhã, e só. Se algo assim acontecer de novo. Steve deixou a frase no ar, mas a ameaça era clara: o acordo seria cancelado. Depois que os investidores se foram, Ricardo, sozinho no corredor, chutou um vaso de plantas com fúria. A planta tombou, espalhando terra pelo chão. Era uma pequena amostra de sua raiva. Ele cerrou os punhos, pensativo. O presidente estava perfeitamente bem antes de entrar. Estava pronto para assinar. Por que mudou de ideia de repente? Por causa do vinho derramado? Não, ele não se irritaria por tão pouco. Uma imagem passou por sua mente: a faxineira de joelhos, limpando os sapatos do presidente e sussurrando algo. Será que foi ela? Ricardo tentou se lembrar do rosto dela. Era jovem comum. Mas por que ela limpou os sapatos do presidente com tanto afinco? E o que disse para fazê-lo mudar de atitude tão drasticamente? De repente, seu coração gelou. Será que... Esta manhã... Na escada de emergência? Ricardo correu para a escada de emergência, o mesmo lugar onde havia se desfeito do celular. Parou em frente à lixeira do corredor e arrancou a tampa. Copos de café, guardanapos. Mas o mais importante não estava lá. O celular quebrado havia desaparecido. Ah, então é isso. Ricardo soltou uma risada amarga. Alguém o havia pegado. Poderiam ter sido os funcionários da limpeza que recolheram o lixo, mas sua intuição dizia outra coisa. Imediatamente ele pegou seu outro celular e ligou para o chefe de segurança. Sou eu. Chefe de segurança? Sim, diretor. Lembra da mulher que estava limpando no evento? Aquela que limpou o vinho? Sim, lembro. Verifique as câmeras de segurança agora mesmo. Quero saber tudo o que ela fez desde as 6 da manhã. Onde foi, o que fez, tudo. A voz de Ricardo era baixa e fria. Foque na área da escada de emergência e na lixeira do segundo andar. Veja se houve algum comportamento estranho. Entendido. Mas, o que aconteceu? Apenas verifique rápido.
E Ricardo fez uma pausa e acrescentou: acho que ela pegou algo meu. Se a encontrar, traga-a para minha sala. Discretamente. Muito discretamente. Desligando o telefone, Ricardo tirou a carteira do bolso e começou a brincar com ela. Em sua mente já estava montando o próximo cenário. Se aquela faxineira pegou meu celular, posso simplesmente acusá-la de roubo. Um sorriso frio se espalhou por seus lábios. Acabar com uma simples faxineira seria fácil. Naquele mesmo instante, Lúcia estava no banheiro lavando as mãos. Enquanto removia as manchas avermelhadas de vinho, seu coração ainda batia forte. Será que o presidente acreditou em mim? Ele não assinou então. Lúcia olhou para seu reflexo no espelho. Era o rosto de uma faxineira comum. Mas no fundo de seu carrinho de limpeza havia uma bomba-relógio que poderia mudar o destino da empresa. Agora, o diretor Ricardo não vai ficar parado. Ele vai perceber que o celular sumiu. Lúcia secou as mãos e saiu. O clima no corredor havia mudado. Uma tensão pairava no ar. Ela ouvia os funcionários cochichando. A cerimônia foi cancelada. O presidente saiu de repente. O que será que aconteceu? Fingindo que nada havia acontecido, Lúcia empurrou seu carrinho para a próxima área de limpeza. Mas sentiu um olhar em suas costas. No final do corredor, Ricardo a observava. Seus olhos eram frios e afiados, como os de um predador encarando sua presa. Lúcia sentiu o olhar, mas se forçou a ignorá-lo. Precisava agir naturalmente. Qualquer movimento suspeito e estaria acabada. Calma. Ninguém vai mexer no meu cesto de panos sujos, disse a si mesma, para se acalmar, enquanto entrava no elevador. Mas ela não sabia que Ricardo já havia começado a tecer sua teia. E que essa teia era muito mais perigosa do que ela imaginava. O prenúncio da tempestade havia começado. Lúcia ainda não sabia, mas o momento mais perigoso de sua vida estava prestes a chegar. Enquanto Lúcia limpava silenciosamente um canto do corredor, ela ergueu a cabeça. 3 homens de terno preto caminhavam em sua direção. Era o chefe de segurança e 2 de seus funcionários. Seus rostos eram impassíveis e seus passos ameaçadores. Lúcia Alves, a voz do chefe de segurança ecoou pelo corredor. Lúcia parou com o esfregão na mão. Sim? O que foi? O diretor Mendes quer vê-la. Acompanhe-nos. Naquele momento, o coração de Lúcia despencou. Será que ele descobriu sobre o celular? Que eu mexi na lixeira. Esforçando-se para esconder o tremor, ela perguntou: precisa ser agora? Eu tenho que terminar a limpeza aqui. É para agora. A voz firme do chefe de segurança não deixou espaço para discussão. Ela sabia que não podia adiar. Encostou o carrinho de limpeza, onde o celular estava escondido na parede. Certo. Posso deixar o carrinho aqui? Vamos logo. Lúcia deixou para trás a prova mais importante e seguiu o chefe de segurança de mãos vazias. Enquanto caminhava pelo corredor, sentia os olhares dos 2 seguranças em suas costas. Era como se estivessem escoltando uma prisioneira. Durante a subida no elevador, Lúcia pensou freneticamente. Mantenha a calma. Haja como se não soubesse de nada. Não demonstre pânico. Enquanto isso, Ricardo andava de um lado para o outro em seu escritório, ansioso. Droga! As câmeras só mostram ela passando pelo corredor. A lixeira fica num ponto cego, não dá para ver ela pegando nada. Ele cerrou os dentes. Mas pelo horário, era quase certo que a faxineira havia pegado o celular. Certo. Vamos ver até onde isso vai. Toque, toque. Diretor, trouxemos Lúcia Alves. Entre. A porta se abriu e Lúcia entrou. Seus olhos se arregalaram. Em cima da mesa estava sua velha Cobag. A bolsa que ela havia guardado em seu armário no vestiário. O que é isso? Por que minha bolsa está aqui? Vocês abriram meu armário sem a minha permissão? Havia indignação em sua voz. Ricardo, no entanto, zombou. Para pegar um ladrão, não preciso de permissão. Ladrão? Você limpou minha sala hoje, não foi? Minha carteira sumiu. Lúcia ficou pasma.
Ele estava claramente procurando o celular, mas a acusava de roubar uma carteira. Eu não toquei em nada. Nem vi nenhuma carteira na sua sala. Certo. Então vamos verificar. Ricardo fez um gesto e o chefe de segurança se aproximou. Revistem tudo. A bolsa, os bolsos, tudo. Isso é invasão de privacidade. Lúcia protestou, mas foi inútil. Um segurança pegou sua bolsa bruscamente e a virou de cabeça para baixo sobre a mesa. Clang! O conteúdo da bolsa se espalhou. Caixas de remédios da avó, uma carteira de moedas velha, o bilhete de ônibus, um creme para as mãos curativos, um bloco de anotações. O segurança revistou até os bolsos de seu avental, mas só encontrou alguns lenços de papel e uma caneta. O olhar de Ricardo percorria os objetos sobre a mesa. Mas não era a carteira que ele procurava. Seus olhos buscavam desesperadamente o celular quebrado. É só isso? Não tem mais nada. A voz de Ricardo estava carregada de impaciência. Revistem os bolsos internos. Com cuidado, os seguranças revistaram todos os bolsos de Lúcia, mas não encontraram nada. O chefe de segurança balançou a cabeça, sem graça. Diretor, não há nada. O rosto de Ricardo se contorceu. A suspeita era forte, mas não havia provas. O celular sumiu da lixeira. Onde ela o escondeu? Ou será que foi outra pessoa? Ricardo cerrou e abriu os punhos. De repente deu um soco na mesa. Onde você escondeu? Lúcia se encolheu, assustada, mas logo se recompôs. Não escondi nada. Eu realmente não peguei nada. Ricardo a encarou com olhos frios. Respirou fundo e disse: chega. Não posso trabalhar com alguém suspeito de roubo. Você está demitida a partir de hoje. Saia daqui agora. Lágrimas brotaram nos olhos de Lúcia. Sentiu uma onda de injustiça e raiva. Como o senhor pode fazer isso? Revistou minhas coisas sem nenhuma prova. Isso é demissão injusta. Cala a boca, gritou Ricardo. Chefe de segurança, o que está esperando? Leve-a daqui. E ela está proibida de entrar neste prédio a partir de hoje. Que nem chegue perto. Os seguranças agarraram os braços de Lúcia. A injustiça a fazia chorar, mas por outro lado, sentiu um alívio imenso. O celular não havia sido encontrado. Espere. Preciso pegar minhas coisas. Lúcia se apressou em juntar seus pertences espalhados sobre a mesa e guardá-los na bolsa. Sua mão tremeu ao pegar cuidadosamente a caixa de remédios da avó. Escoltada para fora do escritório, Lúcia desceu de elevador até o saguão. Os olhares dos funcionários eram cortantes, mas ela manteve a cabeça erguida. Não havia feito nada de errado. Ah, um momento, disse ela parando antes de sair. Preciso pegar minhas ferramentas de limpeza. Tenho alguns itens pessoais lá. O chefe de segurança hesitou por um momento, mas assentiu. Rápido. Nós vamos com você. Sob a vigilância dos seguranças, Lúcia voltou ao corredor. O carrinho de limpeza estava exatamente onde ela o deixará. Ao vê-lo, seu coração começou a bater mais rápido. Do carrinho, Lúcia pegou um par de luvas de borracha e algumas flanelas, fingindo que eram seus pertences. Por fim, pegou um monte de panos sujos do fundo do cesto. Isso também é meu. É um pano que eu trouxe de casa. Ela enfiou um monte de trapos mal cheirosos diretamente em sua bolsa. Os seguranças fizeram uma careta. Que nojo! É meu pano de chão. Querem revistar isso também? Lúcia ergueu o pano, e os seguranças recuaram. O cheiro do pano usado para limpar os banheiros era insuportável. Não precisa. Vá embora logo. Lúcia segurou a bolsa com força e saiu do prédio. O vento frio bateu em seu rosto, mas seu coração estava em chamas. O pequeno celular, envolto em um pano sujo dentro de sua bolsa, parecia pesar como uma rocha. Consegui. O celular está seguro por enquanto, mas era cedo para comemorar. Da janela de seu escritório, Ricardo observava Lúcia sair do prédio. Estranho. Ele se afastou da janela, murmurando. Pegou o telefone novamente.
Chefe de segurança, sou eu. Sim, diretor. Chame todos os funcionários da empresa de limpeza agora. Revirem todas as lixeiras do prédio. Tetos de banheiro, escadas de emergência, cada canto. Estão procurando a carteira? Não. É um celular. Um celular quebrado. Preciso que o encontrem. Um celular? Entendido. O chefe de segurança achou estranho, mas decidiu seguir as ordens. Desligando, Ricardo apertou o botão do interfone. Secretária, sou eu. A faxineira que acabou de sair. Lúcia Alves. Investigue tudo sobre ela. Família, endereço, dívidas, tudo. Quero o relatório hoje ainda. Os olhos de Ricardo brilharam friamente. Mesmo sem provas, sua intuição era forte. Aquela faxineira sabia de algo. Você não tem para onde fugir. Eu vou te encontrar. Enquanto isso, Lúcia, do lado de fora da empresa, sentou-se exausta em um banco de praça. A ficha finalmente caiu. Perderá o emprego da noite para o dia. E o tratamento da vovó? Como vou pagar? Ela suspirou. Sem o trabalho da manhã, apenas o da lanchonete à noite não seria suficiente. Mas ela não podia desistir. Com cuidado, tirou um monte de panos da bolsa. Abriu uma fresta e verificou. Através da tela rachada, uma luz fraca ainda brilhava. Se eu puder ajudar o presidente com isto. Lúcia enrolou o celular de volta no pano e o guardou no fundo da bolsa. Levantou-se. Primeiro, preciso ir para casa e esconder isso em um lugar seguro. Ela caminhou em direção ao ponto de ônibus. Seu coração estava apertado, mas ela ainda precisava ir para o trabalho na lanchonete. Após o turno, já passava das 11 da noite quando Lúcia chegou em casa. Era um apartamento simples no térreo de um prédio antigo e desgastado. Abriu a porta de ferro silenciosamente e ouviu a respiração suave de sua avó vindo do pequeno quarto. Tirou os sapatos e abriu a porta do quarto com cuidado. Viu sua avó dormindo profundamente sob um cobertor fino. Sua mão enrugada estava para fora do cobertor. Lúcia se aproximou e gentilmente colocou a mão dela para dentro. Vovó, cheguei, sussurrou, mas sua avó não acordou. Os remédios para o Alzheimer a faziam dormir pesado. Lúcia foi para a sala e sentou-se à pequena mesa de jantar. Sob a luz da lâmpada fluorescente, abriu a bolsa. Tirou um monte de panos sujos, e o cheiro de produtos de limpeza impregnou o ar. Mas ela não se importou. Desembrulhou camada por camada até que o celular com a tela rachada apareceu. Segurando o aparelho frio, 1000 pensamentos passaram por sua cabeça. Perdi meu emprego por causa disso. Fui tratada como ladra. Ela colocou o celular sobre a mesa. A tela quebrada refletia a luz de forma estranha. Devo levar para a polícia? Não. Sem a senha, eles podem até pensar que fui eu quem roubou. Lúcia balançou a cabeça. Sabia o quão imprudente era acusar o diretor de uma grande empresa sem provas concretas. E se eu simplesmente jogar no rio? Tudo isso acabaria. Mas, naquele momento, a imagem do Sr. Arthur Andrade, que ela vira na sala da presidência, veio à mente. A solidão em seu rosto enquanto dormia no sofá, abraçado a uma pilha de documentos. O café frio, os remédios, a manta caída. E o presidente? Não posso simplesmente deixar o diretor Ricardo destruir a empresa. Lúcia pegou o celular novamente, desta vez com mais firmeza. O suor brotou em sua palma. Vou guardá-lo. Deve haver uma maneira de ajudar o presidente. Ela se levantou e foi para o quarto. Parou em frente ao velho guarda-roupa ao lado da cama da avó. Abriu a porta com cuidado para não render. No fundo do compartimento inferior, havia uma pequena caixa de madeira antiga. Era o baú de enxoval que sua avó trouxera quando se casou. Lúcia se lembrou de quando era criança e sua avó abriu a caixa para lhe mostrar um anel de ouro. Lúcia, este anel foi um presente da minha mãe. É o tesouro mais precioso da nossa família. Com cuidado, Lúcia tirou o baú. Limpou a poeira, abriu a tampa e viu o anel de ouro e algumas fotos antigas.
Enrolou o celular em um lenço macio mais uma vez e o colocou delicadamente em um canto do baú. Guardou o baú de volta no fundo do guarda-roupa e fechou a porta. Sentou-se ao lado da cama e observou o rosto adormecido de sua avó. Não se preocupe, vovó. Eu vou dar um jeito. No dia seguinte, às 5:30 da tarde, Lúcia estava na cozinha da pastelaria da Felicidade, com o avental amarrado. Perderá o emprego da manhã, mas precisava continuar com o trabalho da noite. Precisava ganhar dinheiro para sobreviver. Lúcia, 2 pastéis de queijo para a viagem, gritou o dono da cozinha. Certo. Já está saindo, respondeu Lúcia com uma voz intencionalmente alegre. Não podia demonstrar tristeza. O dono ficaria preocupado. Abrir a massa, colocar o recheio, fechar e fritar. Os movimentos eram familiares e automáticos. Enquanto fazia pastéis, conseguia se distrair de seus pensamentos. E isso era um alívio. Às 7 da noite, o movimento aumentou. Trabalhadores voltando para casa, estudantes saindo da escola. Moça, um pastel de carne e um caldo de cana. A coxinha demora muito? Lúcia corria, anotando pedidos, servindo mesas. O suor brotava em sua testa. Por volta das 7:30, o sininho da porta tocou. Bem-vindo, disse Lúcia por hábito, erguendo a cabeça. Sua voz morreu. O cliente que entrou a deixou paralisada. Era um senhor idoso, vestindo uma jaqueta de nylon surrada e um boné de beisebol que lhe cobria o rosto. À primeira vista parecia um avô qualquer, mas Lúcia reconheceu seu jeito de andar. A postura ereta, a maneira elegante como segurava a bengala. Presidente. Lúcia quase deixou cair o copo que segurava. O que ele está fazendo aqui? E vestido assim? Os olhos do senhor Arthur encontraram os dela, e ele levou o dedo indicador aos lábios, num gesto pedindo silêncio. Em seguida, caminhou discretamente até uma mesa no canto, longe dos olhares dos outros clientes. Lúcia tentou acalmar seu coração acelerado. Os outros clientes estavam olhando. Pegou um copo de água e o cardápio e se aproximou da mesa dele. Bem-vindo. Gostaria de fazer o seu pé. Sua mão tremeu levemente ao colocar o copo na mesa. O senhor Arthur ergueu o boné um pouco, olhando diretamente para ela. Seu rosto estava enrugado, mas seus olhos eram nítidos sob a luz fluorescente. Me traga o pastel mais barato que tiver, disse ele com a voz baixa e calma, como se fosse um cliente comum. Lúcia olhou ao redor. Felizmente, os outros clientes estavam ocupados com suas próprias refeições. Certo. Um momento, respondeu ela com a voz trêmula. Lúcia voltou para a cozinha para preparar o pedido, mas suas mãos não obedeciam. Sua mente estava um turbilhão. Como ele me encontrou? Ele veio me ver? Ou foi coincidência? Ela fritou o pastel e o colocou em um prato. A faca tremeu em sua mão, e o corte saiu torto, mas não havia o que fazer. Levou o prato até a mesa do presidente. Aqui está. Obrigado. O senhor Arthur pegou o pastel, mas não comeu. Apenas ficou olhando para ele. Lúcia voltou ao trabalho, mas não conseguia parar de pensar nele. Mesmo atendendo outros pedidos, seus olhos se voltavam constantemente para o canto onde ele estava. O tempo passou. Às 8 da noite, os clientes começaram a ir embora. A lanchonete foi ficando mais vazia. O senhor Arthur continuava sentado, sem ter dado uma única mordida no pastel. Lúcia olhou para o dono, que estava lavando a louça nos fundos. Chefe, vou ao banheiro rapidinho. Claro, vá lá. Lúcia tirou o avental e se aproximou da mesa do senhor Arthur. Olhou ao redor e com cuidado puxou uma cadeira e se sentou. Presidente chamou ela em voz baixa. O senhor Arthur tirou o boné e o colocou no colo. Seus cabelos eram brancos, mas sua expressão era gentil. Fiquei sabendo que foi demitida. Sinto muito. Foi por minha causa. Havia um arrependimento sincero em sua voz. Não, a culpa não é do senhor
Eu que me meti onde não devia, disse Lúcia, balançando a cabeça. Mas seus olhos se encheram de lágrimas. A emoção que ela vinha segurando finalmente transbordou. O senhor. Arthur a observou em silêncio por um momento. Então cerrou o punho e disse: vim porque preciso perguntar algo. O que você me disse na cerimônia? Você realmente ouviu a conversa de Ricardo? Tem certeza? Seu olhar era sério. Lúcia hesitou, mas sabia que não havia mais volta. Olhou ao redor novamente. Os outros clientes estavam longe e o dono ainda estava ocupado. Baixou ainda mais a voz. Sim. Eu ouvi o diretor falando na escada de emergência. Ele disse que ia desmantelar a empresa e fugir para o exterior. O queixo do senhor. Arthur tremeu sutilmente. Lúcia fez uma pausa. A próxima frase mudaria tudo. Mas, ao olhar nos olhos do senhor, Arthur encontrou coragem. Eu estou com o celular que ele jogou fora. O quê? Os olhos do senhor Arthur se arregalaram. A mão que ele apoiava na mesa se contraiu. Eu peguei da lixeira. Ele mesmo quebrou e jogou fora. Tenho certeza de que há provas importantes lá dentro. Onde está agora? Está escondido em segurança, na minha casa. Mas, a voz de Lúcia diminuiu, está com senha, então não consegui ver o conteúdo. Foi por causa dele que o diretor revistou minha bolsa e me demitiu. Tenho certeza de que há algo decisivo ali. O senhor. Arthur ficou em silêncio por um longo tempo. Pegou o copo de água com a mão trêmula e bebeu um gole. Então, estendeu a mão e cobriu as mãos ásperas de Lúcia. O calor de sua mão a confortou. Você salvou a empresa, a voz do senhor. Arthur estava embargada. Não. Você me salvou. Não perca esse celular por nada. Eu prometo que vou protegê-la. Lágrimas escorreram pelo rosto de Lúcia. O alívio de finalmente poder compartilhar aquele fardo pesado era imenso. Até amanhã, vou encontrar uma solução. Não mostre esse celular a ninguém. Sim, presidente. Entendido. Lúcia enxugou as lágrimas e assentiu. O senhor. Arthur se levantou, colocando o boné de volta. Nos vemos amanhã. Vá para casa com cuidado. Assim que ele saiu, Lúcia soltou um suspiro de alívio. Ela não estava mais sozinha. Ter um aliado poderoso tornava tudo um pouco mais leve. Na manhã seguinte, às 10 horas, Ricardo Mendes olhava pela janela de seu escritório. Não havia dormido nada à noite, e olheiras escuras marcavam seu rosto. A camisa estava amassada e a gravata torta. Passará a noite inteira pensando, e a conclusão era uma só: a faxineira estava com o celular. Onde diabos ela escondeu aquilo? Ricardo cerrou os dentes. Toque, toque. Entre. O chefe de segurança entrou. Seu rosto também demonstrava cansaço. Ele e sua equipe haviam passado a noite revirando o prédio. Relatório, diretor, disse ele com a cabeça baixa. Desde ontem à noite até a madrugada de hoje, convocamos todos os funcionários da limpeza. Reviramos tudo, desde o depósito de lixo até os tetos dos banheiros, salas de descanso, armários, cada canto da escada de emergência. Mas, Ricardo se virou lentamente e o encarou. Seu olhar era tão frio que o chefe de segurança recuou instintivamente. Diga. Encontrou ou não? O chefe de segurança engoliu em seco e respondeu, quase num sussurro: o celular não foi encontrado. Creche. Ricardo pegou o porta-canetas de metal de sua mesa e o atirou contra a parede. O objeto se estilhaçou, espalhando cacos pelo chão. O chefe de segurança se encolheu. Não encontraram? Reviraram cada centímetro deste prédio e não encontraram? Ricardo afrouxou a gravata e se levantou abruptamente. Então a resposta é óbvia. Foi ela quem pegou. Quando a acusei de roubo, o olhar dela. Ela estava escondendo algo. Ricardo deu um soco na mesa e os papéis voaram. Com certeza ela escondeu em algum lugar e levou consigo. Apertou o botão do interfone com força. Secretária. Entre agora.
Momentos depois, a secretária entrou apressada segurando um envelope pardo. Diretor, o senhor chamou? A investigação que pedi ontem. Fez direito? A secretária colocou o envelope cuidadosamente sobre a mesa. Sim, diretor. Tudo que investigamos sobre Lúcia Alves está aqui. Ricardo arrancou o envelope das mãos dela, rasgou e despejou os documentos sobre a mesa. A certidão de nascimento foi o primeiro papel que viu. Pegou-o e leu com os olhos semicerrados. Lúcia Alves, 27 anos. Pais falecidos em acidente de carro quando ela estava no ensino médio. Criada pela avó, um sorriso torto surgiu nos lábios de Ricardo. O próximo documento era um comprovante de benefício social. Recebe ajuda do governo. Sem dinheiro, então. Abaixo, havia um laudo médico. Ricardo pegou e leu lentamente. A avó Helena, atualmente em casa de repouso com diagnóstico de Alzheimer. Os olhos de Ricardo brilharam. Por último, pegou uma foto. Mostrava uma senhora idosa em uma cadeira de rodas. Cabelos brancos, costas curvadas, olhando para a câmera com uma expressão confusa. Ricardo colocou a foto sobre a mesa. Com o dedo tocou o rosto da avó na foto e sorriu. Uma idosa com Alzheimer. Sem capacidade de discernimento. A secretária acrescentou cautelosamente. Parece que ela já teve que pegar empréstimos com agiotas para pagar as despesas médicas da avó. Atualmente a situação financeira é muito apertada. A avó é a única parente viva de Lúcia. O sorriso de Ricardo se alargou. Única parente. Então é mais preciosa que a própria vida. Ele pegou a foto da avó novamente e a encarou por um longo tempo, um plano se formando em sua mente. A cuidadora é uma faxineira desempregada. A idosa tem Alzheimer e não pode tomar decisões. É a condição perfeita para uma internação forçada. Os rostos da secretária e do chefe de segurança se contraíram. Um pressentimento sinistro tomou conta deles. Ricardo pegou o telefone. Encontre uma clínica de repouso particular, daquelas bem discretas. E prepare uma ambulância com os funcionários bem fortes. Diretor, isso. O chefe de segurança tentou intervir, mas Ricardo o cortou com um gesto. Cale a boca e faça o que eu mandei. Resolva isso hoje. Sim, senhor. Na mesma hora, na casa de Lúcia, a manhã era pacífica. Lúcia de luvas lavava a louça na cozinha. Eram os pratos do mingau que a avó comera no café da manhã. O som dos pratos batendo ecoava pela pequena casa. Na sala, a avó assistia à televisão. Era uma novela matinal. A avó ria e se irritava com os personagens como uma criança. Nossa, que homem mau! Por que ele fez isso? A voz da avó vinha da sala. Lúcia sorriu e respondeu em voz alta. A novela está boa, vovó? Sim, mas aquele personagem é muito ruim. Lúcia terminou de lavar e começou a enxaguar a louça. Vovó, para o almoço, quer que eu faça um soufflé de queijo? Aquele bem macio que a senhora gosta. Ah, sim. A comida que a minha Lúcia faz é a melhor. Lúcia sorriu e colocou a louça no escorredor. Estava prestes a começar a preparar o almoço da avó quando o telefone tocou. Kim, Kim. O celular sobre a mesa tocou estridentemente. Lúcia tirou as luvas e pegou o aparelho. A tela mostrava número privado. Quem será? Ela atendeu. Alô? Lúcia Alves. A voz do outro lado era fria e masculina. Lúcia a reconheceu instantaneamente. Bloque. As luvas de borracha caíram de sua mão. Seu coração despencou. Sou eu. Ricardo Mendes. O corpo de Lúcia congelou. Suas mãos tremiam. Diretor. Como conseguiu meu número? Achar os dados de um funcionário é a coisa mais fácil do mundo. A voz de Ricardo era calma, como um gato brincando com um rato. Vou direto ao ponto. Você está com o meu celular, não está? Lúcia não conseguiu responder. Sua garganta estava seca. Vou te dar 1 hora. Traga-o para o saguão da empresa agora. Entendeu? Gaguejou Lúcia. Celular? Eu não sei de nada. Eu realmente não estou com ele.
Uma risada baixa veio do outro lado da linha. Era um som que dava arrepios. Parece que você ainda não entendeu a situação. Certo. Vou te dar uma dica. Ricardo fez uma pausa. E então disse lenta e claramente: neste momento, há alguns homens parados em frente ao seu portão. Homens grandes. Deu uma olhada pela janela. Aterrorizada, Lúcia correu para a janela da cozinha. Através do vidro embaçado, viu uma van preta estacionada. Ao lado do veículo, 2 homens corpulentos estavam de pé. O sangue fugiu do rosto de Lúcia. Está vendo? São funcionários de uma casa de repouso particular. Uma casa de repouso? Sim. Recebemos uma denúncia de que uma idosa com Alzheimer está sendo negligenciada por sua cuidadora sem recursos. Os olhos de Lúcia se arregalaram. Um suor frio escorreu por seu corpo. O que? Que absurdo! Estou pensando em levá-la para um lugar bem longe com instalações precárias. Uma vez lá dentro, ela não sai até morrer. Sem visitas. Era uma chantagem clara. Pior, era uma ameaça de sequestro. A mente de Lúcia ficou em branco. A imagem de sua avó sendo arrastada por estranhos a consumiu. Sua avó em sua cadeira de rodas, chorando e chamando por ela. Sua avó, sozinha em um quarto frio de asilo. Não, gritou Lúcia. Não faça isso. Minha avó não tem culpa de nada. Por favor, deixe a minha avó em paz. Então traga o celular. Sem gracinhas. A voz de Ricardo continuava fria. Lúcia, segurando o choro, perguntou com a voz trêmula: o que tem nesse celular para o senhor ir tão longe? Alguma prova de um crime que ninguém pode saber? Silêncio do outro lado da linha. E naquele silêncio, Lúcia encontrou sua confirmação. Havia de fato uma prova crucial ali. A voz de Ricardo voltou, baixa e ameaçadora como um rosnado. Cala a boca e traga. Se o que está aí dentro vier a público, não só a sua avó, mas você também pode desaparecer sem deixar vestígios. Um calafrio percorreu a espinha de Lúcia. É sua última chance. Escolha, o celular ou a sua avó. Lúcia não aguentava mais. A imagem de sua avó, rindo da novela na sala, partia seu coração. Eu vou, gritou ela entre soluços. Vou agora mesmo. Por favor, não toque na minha avó. Ótimo. Pensei que fosse mais esperta. Se não chegar em 1 hora já sabe o que acontece. Tu. A ligação caiu. Lúcia ficou paralisada com o celular na mão. Sentia-se fraca. Suas mãos tremiam tanto que ela quase deixou o aparelho cair. O que eu faço? O que eu faço? O pensamento racional a abandonou. Sua mente era uma tela em branco. Se não entregasse o celular agora, poderia perder sua avó para sempre. Lúcia se levantou de um salto e correu para o quarto. Abriu o guarda-roupa e pegou o baú de enxoval do fundo. Suas mãos tremiam tanto que ela derrubou a tampa 2 vezes. Abriu o baú e viu o celular enrolado no lenço. Pegou-o e o apertou com força. Fechando a porta do quarto, gritou para a avó: vovó, vou sair rapidinho. Não abra a porta para ninguém. Ninguém mesmo, ouviu, Lúcia? Onde você vai? Estou com medo. A voz ansiosa de sua avó veio de dentro, mas Lúcia não podia responder. Mal conseguiu calçar os sapatos, abriu a porta da frente e saiu correndo. Correu desesperadamente pelo beco estreito. O ar faltava em seus pulmões, seu peito doía, mas ela não podia parar. Preciso ir rápido. Pela vovó, foi então que um sedã preto e grande bloqueou seu caminho, friando bruscamente. Lúcia recuou, assustada. Pensou que eram os homens de Ricardo. Aterrorizada, escondeu o celular nas costas. A porta traseira do carro se abriu. Um senhor de bengala desceu apressadamente. Era o presidente, Arthur Andrade. Senhorita Lúcia, ao ouvir a voz do senhor. Arthur, as pernas de Lúcia cederam. Ela desabou no chão, chorando histericamente. Presidente. Me desculpe. Me desculpe.
o senhor. Arthur se aproximou rapidamente. O que aconteceu? Por que está chorando assim? O diretor. Ele enviou gente. Se eu não levar o celular agora, ele vai internar minha avó num asilo. Lúcia continuou a falar, em meio às lágrimas. Preciso ir rápido, senão a vovó, o senhor. Arthur a abraçou com ternura, como se abraçasse sua própria neta. Eu não disse que a protegeria? Não se preocupe. Mas os homens na frente da minha casa, o senhor. Arthur fez um sinal, e do final do beco, uma ambulância branca apareceu. O logotipo do hospital sírio-libanês era claramente visível. Vários seguranças corpulentos também surgiram. As pessoas que cercavam sua casa eram da minha equipe. Você se assustou. Sua avó será levada para um lugar seguro. Vamos transferi-la para a ala VIP do nosso hospital agora mesmo, seguindo as ordens do senhor. Arthur, os seguranças entraram na casa de Lúcia. Ao longe, a van preta enviada por Ricardo fugiu em alta velocidade. Só então Lúcia relaxou e desabou a chorar. Obrigada. Muito obrigada, presidente. O senhor. Arthur ajudou Lúcia a se levantar. Limpou a poeira de sua roupa e disse: eu entendo o desejo de proteger a família. A culpa não é sua. Ainda bem que chegamos a tempo, o senhor. Arthur olhou para o celular na mão de Lúcia e disse, com a voz grave: agora vamos consertar o que está errado. Ricardo Mendes. Ele não vai se safar, o senhor. Arthur segurou a mão de Lúcia com firmeza. O calor de sua mão lhe deu forças. Lúcia enxugou as lágrimas e assentiu. Entrou no carro com ele e seguiram para a sede do Grupo Andrade. Na mesma hora, na sala de reuniões do Grupo Andrade, 11 da manhã. A sala estava lotada com dezenas de acionistas e diretores. O clima era pesado. Todos tinham expressões sérias. No palanque estava Ricardo. Segurava um lenço branco, com o qual enxugava os cantos dos olhos, fingindo tristeza. Caros acionistas, a voz de Ricardo tremeu. Ele atuava como se estivesse genuinamente arrasado. Estar aqui hoje, nesta posição, parte meu coração. Vocês acham que é fácil para mim pedir o afastamento do meu próprio tio? Os acionistas assentiram, compreensivos. Ricardo pressionou o lenço nos olhos novamente. Mas não posso deixar de pensar na empresa. O estado do presidente é gravíssimo. Ele fez um sinal, e um documento apareceu na tela grande. Era um laudo médico. As palavras diagnóstico de Alzheimer estavam em destaque. Como podem ver, o presidente foi diagnosticado com Alzheimer. Recentemente, sua capacidade de tomar decisões de negócios foi comprometida. Ele chegou a acusar uma funcionária inocente de roubo e a demitiu. Os acionistas começaram a cochichar. É verdade? Alzheimer? Então ele não pode mais administrar a empresa. Isso coloca a empresa em risco. Ricardo por dentro comemorava. Vejam a próxima imagem. Uma nova foto apareceu na tela. Era o senhor Arthur, cambaleando para fora da cerimônia de assinatura. O ângulo da foto fora escolhido para que ele parecesse prestes a desmaiar. Esta é uma foto do evento de alguns dias atrás. Ele estava prestes a assinar um contrato importante quando teve um lapso de memória e saiu. O murmúrio dos acionistas aumentou. Isso é sério. Talvez ele realmente precise se afastar. Ricardo enxugou os olhos falsamente marejados. Isso me destrói. Mas pelo bem da empresa, dos funcionários e de vocês, acionistas, preciso tomar uma decisão difícil. Ele respirou fundo e disse claramente, com o coração pesado, darei início à votação para o afastamento do presidente. Os acionistas baixaram a cabeça. Ricardo estava prestes a pegar o martelo sobre a mesa. Finalmente. A empresa é minha. Ele estendeu a mão. Foi nesse exato momento. Parem! A porta da sala de reuniões se abriu com um estrondo. Todos se viraram, chocados. O presidente Arthur Andrade entrou, caminhando com firmeza apoiado em sua bengala.
Atrás dele, Lúcia, vestida com um terno elegante, o seguia com uma expressão determinada. O salão explodiu em murmúrios. Presidente? Mas não disseram que ele estava doente? Como um paciente com Alzheimer pode andar com tanta firmeza? E quem é aquela mulher? O rosto de Ricardo ficou branco. O martelo caiu de sua mão. Presidente. O que o senhor está fazendo aqui? O senhor. Arthur bateu a bengala no chão e caminhou até o palanque. Minha mente está perfeitamente sã. O que enlouqueceu foi a sua ganância, Ricardo. Ricardo chamou seguranças em pânico. Seguranças? O que estão fazendo? Tirem esse homem daqui. E essa mulher é uma faxineira demitida. É invasão. 2 seguranças se moveram em direção a Lúcia. Mas o senhor. Arthur bateu a bengala no chão com força. Quem ousa tocar na minha convidada? Sua voz era cheia de autoridade. Os seguranças pararam. Esta jovem é minha convidada de honra. Ninguém toca nela, com o incentivo do senhor. Arthur, Lúcia ergueu a cabeça e caminhou até o palanque. Seu coração batia forte, mas seus passos eram firmes. Quem é ela? O que ela está segurando? Cochichavam os acionistas. Lúcia subiu ao palanque e parou em frente ao microfone. Respirou fundo e disse, com a voz clara, bom dia. Meu nome é Lúcia Alves, e eu trabalhava como faxineira neste prédio. O salão ficou em silêncio. Todos os olhos estavam nela. O diretor Ricardo me acusou de roubo e me demitiu. Ela fez uma pausa e olhou diretamente para Ricardo. Mas o verdadeiro ladrão é outro. É o diretor Ricardo. O que? O que você está dizendo? Gritou Ricardo. Mas Lúcia não parou. Tirou o celular quebrado de sua bolsa e o ergueu. O aparelho, com a tela rachada, brilhou sob as luzes. Este é o celular que o diretor Ricardo quebrou e jogou fora para destruir as provas. Aqui dentro está toda a evidência de que ele tentou vender a empresa pelas costas de todos. Os acionistas reagiram com espanto. Provas? Vender a empresa? Lúcia conectou o celular a um cabo no pódio. A tela quebrada do celular apareceu no telão. Mostrava o campo para inserir a senha. Abaixo, em letras pequenas, 5 tentativas restantes. Ricardo zombou, recuperando a compostura. Que história ridícula. Ela roubou meu celular e agora o traz aqui. Mas não vai adiantar nada. Como ela vai saber a senha? Ele se virou para os acionistas. Senhores, esse é meu celular corporativo. Por segurança, ele tem uma configuração especial. Se a senha for errada 5 vezes, todos os dados são apagados permanentemente. Os acionistas olharam para Lúcia preocupados. Ela também parecia tensa. Ricardo riu. Viram? Ela pode tentar o quanto quiser, mas não vai conseguir. 5 erros e a prova dela desaparece. Vá em frente. Tente. O salão prendeu a respiração. Lúcia engoliu em seco. Suas mãos tremiam. A chance era única. Se falhasse, tudo estaria perdido. Ela respirou fundo e ergueu a mão trêmula. Será que o diretor amava a empresa? Pensou ela. Lembrou-se do dia da fundação gravado no saguão, 1º de maio. Digitou cuidadosamente 0105. A tela ficou vermelha. Senha incorreta. 4 tentativas restantes. Ricardo riu. Viram? Uma chance desperdiçada. Desista e saia daí. As mãos de Lúcia tremiam ainda mais. Atrás dela, o senhor. Arthur colocou a mão em seu ombro. Calma. Eu confio em você. Lúcia se concentrou novamente. Se não é a fundação da empresa. O aniversário dele? O calendário na parede do escritório de Ricardo veio à sua mente. As 2 datas circuladas. Uma era 23 de outubro, seu aniversário. Ela digitou 2310. A tela ficou vermelha novamente. Senha incorreta. 3 tentativas restantes.
Ricardo aplaudiu rindo. O que uma faxineira saberia? Só restam 3 chances. Ele fez um sinal para os seguranças. Tirem essa mulher daqui. Os seguranças se aproximaram novamente, mas o senhor Arthur os bloqueou. Ainda restam 3 tentativas. Vamos assistir até o fim. Lúcia fechou os olhos, concentrando-se. O que o diretor realmente amava? Uma imagem clara surgiu em sua mente. A sala fria, a mesa impecável. E o único objeto caloroso, o porta-retrato com a foto de sua filha sorrindo. E no calendário a data circulada várias vezes com uma estrela, 12 de novembro. Aniversário da minha princesa. Lúcia abriu os olhos. Desta vez ela tinha certeza. Pegou o microfone e disse em voz baixa: o senhor não amava a empresa. Nem a si mesmo. A expressão de Ricardo mudou sutilmente. A única coisa que o senhor amava era sua filha. O rosto de Ricardo se contraiu. O que? O que você está dizendo? Com dedos firmes, Lúcia digitou os números, 1211. Houve um momento de silêncio. Clique. Desbloqueado. Um som alegre tocou, e a tela inicial apareceu. O papel de parede do celular surgiu no telão. Um suspiro coletivo de espanto percorreu o salão. O rosto de Ricardo ficou branco como papel. Não. Não pode ser. Desligue isso. Desligue agora, ele gritou, tentando correr para o palanque. Mas os seguranças o detiveram. Lúcia não parou. Abriu o aplicativo de gravação de chamadas. A lista de arquivos apareceu. Ela clicou no mais recente. A voz de Ricardo ecoou pelos alto-falantes. É sobre a venda da empresa. Os documentos estão prontos, só preciso da assinatura hoje. Acha que aquele velho vai entender alguma coisa? É só fingir que ele está com demência, e pronto. A voz era inconfundível. Vamos fazer o presidente parecer senil e tomar o controle. Os documentos estão todos preparados para que não haja problemas legais. Sim, o laudo de Alzheimer é falso. Se descobrirem isso, estamos fritos. O salão explodiu em caos. O laudo era falso? A gravação continuou. Assim que o dinheiro da venda cair, transfira para minha conta imediatamente. Se a mensalidade da faculdade da minha filha atrasar, considerem-se homens mortos. Assim que o negócio for fechado, eu vou sumir do país. Os acionistas se levantaram furiosos. O que é isso? Ele tentou vender a empresa? Traidor! Ricardo desabou no chão sem forças. O aniversário da minha filha, murmurou ele, atordoado. O senhor Arthur se aproximou lentamente de Ricardo. O som de sua bengala batendo no chão era o único ruído na sala. Ricardo, sua voz era fria e pesada. Você era meu sobrinho. A pessoa em quem eu confiei para cuidar da empresa. E você me traiu assim. Ricardo não conseguiu erguer a cabeça. O senhor Arthur se virou para os acionistas. Senhores, como podem ver, minha mente está perfeitamente sã. O diagnóstico de Alzheimer foi forjado. Tudo fazia parte do plano de Ricardo. Os acionistas assentiram. O senhor Arthur olhou para Lúcia com um sorriso caloroso. E a pessoa que revelou toda a verdade é esta jovem corajosa. A senhorita Lúcia Alves. O senhor Arthur começou a aplaudir. Logo, um por um, os acionistas se juntaram a ele. Os aplausos encheram a sala. Lágrimas escorreram pelo rosto de Lúcia. A faxineira, antes invisível, era agora a heroína da empresa. Ela enxugou as lágrimas e olhou ao redor. Os olhares que recebia não eram mais de indiferença, mas de respeito e gratidão. Enquanto isso, Ricardo, ainda no chão, era segurado pelos seguranças. Isso é uma armação, gritou ele, desesperado. Essa mulher forjou a gravação por vingança. Não acreditem nela. Eu fiz tudo pela empresa, mas ninguém acreditou nele. O senhor Arthur bateu a bengala no chão. As provas são claras.
Cale essa boca. Ele se virou para os seguranças. Levem este homem daqui e o entreguem à polícia. Chamem a polícia agora, ordenou ele a seu assistente. Acusem-no de fraude, desfalque e coação, por ter ameaçado a avó da senhorita Lúcia. Enquanto era arrastado, Ricardo olhou para Lúcia e gritou: Você arruinou tudo. Você sabe quanto custa a faculdade da minha filha? Tudo o que fiz foi por ela. Para dar a ela uma vida feliz. O que há de errado nisso? Lúcia o encarou e disse com a voz calma, mas firme: Diretor, sua filha não gostaria de estudar com dinheiro roubado. Ela gostaria de ter um pai honesto. Mesmo que fosse pobre, um pai do qual ela pudesse se orgulhar. Ela fez uma pausa. É este o presente de aniversário que o senhor quer dar a ela? A vergonha de ter um pai criminoso? As palavras atingiram Ricardo como um soco. Ele ficou sem fala. Sua cabeça pendeu para o peito. A imagem de um pai miserável que, cego pela ganância, infligiu uma ferida incurável em sua própria filha. Levem-no, ordenou o senhor Arthur. A reunião terminou com a destituição de Ricardo e a reafirmação unânime do senhor Arthur como presidente. Mais tarde, na sala da presidência, Lúcia sentou-se no sofá, exausta. O senhor Arthur lhe trouxe uma xícara de chá quente. Beba. Você deve estar exausta. Ela pegou a xícara com as mãos trêmulas. O calor a confortou. E a minha avó, presidente? Ela está bem? O senhor Arthur sorriu. Está ótima. Está na ala VIP do nosso melhor hospital, sendo tratada como uma rainha. Acabou de almoçar e agora está tirando uma soneca. Ele mostrou a Lúcia uma foto em seu celular da avó, sorrindo em um quarto de hospital impecável. Ao ver a imagem, Lúcia desabou a chorar, liberando toda a tensão e o medo. O senhor Arthur a consolou, afagando suas costas. Eu sei. Eu sinto muito por você ter passado por isso. Obrigado, Lúcia. Você salvou a mim, a empresa e a minha consciência. 1 ano se passou. Numa manhã ensolarada de primavera, às 8h30, uma jovem entrou pela porta giratória do Grupo Andrade. Era Lúcia, mas muito diferente da Lúcia de 1 ano atrás. Em vez do uniforme de limpeza, ela usava um elegante terno bege. Seus cabelos estavam presos em um coque arrumado, e seu rosto, antes marcado pelo cansaço, agora irradiava confiança e um sorriso brilhante. Em seu pescoço, um crachá Fundação Andrade, Setor de Assistência Social, Lúcia Alves, coordenadora. Bom dia, Lúcia, cumprimentou um colega. Bom dia, respondeu ela, sorrindo. Após o escândalo, o senhor Arthur dera a Lúcia todo o apoio. Sua avó receberá o melhor tratamento e estava muito melhor. Ele também financiou os estudos de Lúcia em serviço social numa universidade noturna. Durante o dia, ela trabalhava na fundação da empresa, à noite estudava. Era uma vida agitada, mas feliz. Ao chegar ao seu andar, sentou-se em sua mesa. Havia um porta-retrato com uma foto recente de sua avó, sorrindo e cercada de novas amigas na clínica. Lúcia sorriu. Sua vida antes um inferno, havia se transformado. Naquela manhã, enquanto esperava o elevador no saguão, ouviu um barulho. Uma faxineira de meia-idade havia derrubado um balde de água. O líquido se espalhou pelo chão de mármore. A mulher estava em pânico. Alguns funcionários de terno passaram, reclamando e desviando da poça, mas ninguém a ajudou. Lúcia viu a cena e se lembrou de si mesma, 1 ano atrás. Sem hesitar, correu para ajudar. Senhora, está tudo bem? Eu ajudo. Não, moça, vai sujar sua roupa. Não se preocupe. Lúcia pegou um esfregão do carrinho e, com uma habilidade impressionante, secou o chão rapidamente. Nossa, moça, você leva jeito, disse a faxineira, surpresa. Lúcia sorriu. Há 1 ano, este era o meu trabalho. É a minha especialidade. Depois de ajudar, ela se despediu e foi para o elevador. De longe, o senhor Arthur observava tudo, com um sorriso satisfeito no rosto. Na hora do almoço, o telefone de Lúcia tocou.
Era o senhor Arthur. Lúcia? Já almoçou? Suba até a minha sala. Preparei um almoço especial. Curiosa, Lúcia subiu. Ao entrar, viu o senhor Arthur sentado no sofá. Sobre a mesa, havia 2 pacotes de papel alumínio e 2 copos de caldo de cana. Isso, os olhos de Lúcia se arregalaram. Pedi para buscarem na pastelaria da felicidade, disse o senhor Arthur, sorrindo. Não sei porquê, mas acho esses pastéis mais saborosos que qualquer banquete de hotel. O coração de Lúcia se encheu de emoção. A lanchonete onde ela trabalhará tanto, onde ele a encontrara disfarçado. Presidente, vamos, coma antes que esfrie. Eles se sentaram frente a frente, comendo pastéis na luxuosa sala da presidência. Estranhamente, parecia a refeição mais deliciosa do mundo. No meio do almoço, o senhor Arthur pousou seu pastel. Lúcia? Obrigado por estar ao meu lado. Lúcia ergueu os olhos. Os olhos do presidente estavam marejados. Se eu tivesse uma neta, ela seria exatamente como você. Lágrimas escorreram pelo rosto de Lúcia. Eu também, presidente, disse ela com a voz embargada. Ter um avô como o senhor fez o mundo deixar de ser um lugar frio. Para mim, o senhor é como meu verdadeiro avô, o senhor. Arthur segurou a mão dela com força. E eu a considero minha neta. Não temos o